Romanos 12, versículo 2. É uma palavra bem conhecida. Eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra, que viesse de conta ao coração e a vontade dele para essa campanha, para esse dia. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra e eu desci do ônibus já pensando em qual palavra que eu ministraria. E até ontem, assim, eu li, pensei, orei, e nada. Eu falei, meu Deus, está chegando o dia. E aí, quando eu estava aqui, o Senhor, quando eu desci do ônibus, Deus colocou essa palavra no meu coração. E aí, quando eu estava descendo a rua, tinha uma moça ministrando exatamente essa palavra. Então, Deus confirmou ali imediatamente, E como é maravilhoso, irmãos, seguir na vontade de Deus para a nossa vida. Então, hoje o tema desta palavra é caminho mediante a fé. Já veio de encontro com a palavra que a pastora trouxe no início. Então, eu creio que tudo que nós percebemos desde o primeiro dia da campanha, o Senhor já abre o culto, dando uma direção e complementa com a palavra. E hoje não é diferente, amém? Diz assim a palavra: não seres conformados. A tradução dessa é um pouco diferente, mas é o mesmo significado. Não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro ponto dessa palavra aqui já nos faz um convite a não nos conformar com o sistema desse mundo. Então, tem 3 ensinamentos nessa palavra. O primeiro dele é o Senhor dizendo para mim e para você: não se conforme com o sistema desse mundo. Se você quiser viver pela fé, alcançar pela fé e viver a vontade plena, entenda bem, quando eu digo a vontade plena, é porque existem 2 vontades. A vontade permissiva, que é aquela que de tanto você insistir, Deus não é invasivo, Ele vai lá e permite. Mas existe a vontade plena, que é aquela que está alinhada ao propósito pleno de Deus para as nossas vidas. Então, se nós desejamos viver essa vontade plena de Deus, esse cumprimento de promessas, viver uma vida abundante, andando e caminhando em sobrenatural, caminhando pela fé, a primeira coisa, não se conforme com o sistema desse mundo. Porque o mundo, irmãos, o mundo prega para nós que não existe mais uma família de princípios, não existe mais uma nação educada, filhos educados, prega que não existe mais o amor, prega que é impossível você viver em um lar de paz e tantas outras coisas. Mas se nós entendermos que nós temos a palavra que é a luz do nosso caminho, como Deus aqui usou a vida da pastora, é ela que nos direciona, é ela que nos guia. Quando nós entendemos na nossa mente que nós não podemos nos deixar ser levados pelas ideologias, pelas mentiras que o mundo prega, a nossa mente, consequentemente, ela é transformada em Deus. E quando nós não damos legalidade para que o inimigo trabalhe na nossa mente, nós não vamos jamais olhar para problemas e situações que nós estamos enfrentando no nosso lar, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, seja o problema que for, vamos olhar para aquele problema como uma impossibilidade. O segundo ensinamento, já complementando, diz: transformados pela renovação do seu entendimento. Ou seja, se você entende que você não pode se conformar com as mentiras de Satanás, com as mentiras do mundo, e você deixa a sua mente ser transformada, consequentemente você vai caminhar de acordo com a vontade que Deus tem para a sua vida. E entra o terceiro ensinamento, para que nós possamos experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então esse é o segredo. Se eu fosse fechar aqui, até porque a palavra por si só ela já é autoexplicativa, não tem muito o que falar. Se nós quisermos de fato caminhar no sobrenatural com Deus, irmãos, é isso. É deixar com que a nossa mente não seja levada por uma circunstância
muitas lógicas e razões quando ela falou. E se a gente for andar como o mundo, irmãos, se você vê hoje, tudo que aparece no mundo vai ter uma explicação. Toda situação, eu lembro que na minha época, tinha tantos transtornos que eu nunca tinha ouvido falar. E hoje é tão natural, a gente já conhece tudo, é tanta informação chegando. E se nós não nos basearmos na palavra, nós nos perdemos no meio do caminho, tomamos essas palavras negativas para nós e deixamos de viver pela fé, e deixamos de viver o sobrenatural, e deixamos de caminhar, vivendo a vontade plena de Deus para a nossa vida. Imagina, se Abraão quisesse explicações, né, pastora? Como a senhora disse, quisesse que Deus explicasse porque Deus estava pedindo Isaac. O nosso problema é esse, é querer andar na lógica do sistema do mundo. Só que Deus nos chama para viver não de acordo com o sistema do mundo, mas de acordo com o que a palavra nos ensina. Que nele nós somos transformados, sarados, nele é possível sim ter um lar de bênção, nele é possível sim dormir em paz, tranquilo, viver livre da opressão, da angústia, da depressão, porque é isso que a palavra de Deus nos promete. Então, fechando aqui essa palavra, caminhe pela fé. Não se atenha às coisas que o mundo prega para você. Não tem jeito, essa situação você vai ter que conviver com ela. Você é a ideologia, se você nasceu assim, você precisa se aceitar. Olha, irmãos, quantas coisas, sendo que a palavra de Deus tem algo muito maior para a nossa vida. Guarde isso, que no mês, não só no mês de abril, né, que é o mês que estamos ministrando aqui hoje, mas que neste ano de 2026 possamos ter uma mente transformada em Deus, possamos ter um coração renovado, sabe, de esperança, de alegria, não olhando para as impossibilidades, mas olhando para um Deus que diz para nós que é possível crer ainda que as circunstâncias estejam desfavoráveis. O Senhor nos chama a crer mesmo com evidências. O Senhor não está te chamando para andar no natural, naquilo que você pode ver, não. A fé por si só, ela não se explica. A própria palavra diz que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas que crê e espera. Ou seja, eu não estou vendo o chão, mas se Deus está me mandando caminhar, eu vou continuar caminhando, porque eu sei que Ele vai respaldar, Ele vai me dar direção para onde quer que eu for. Amém? Então, olha essa palavra, se coloque de pé, vamos orar pelo mês de abril. Crê em Deus. Crê em Deus, irmãos. Que nada venha abalar a nossa fé. Eu sei que não é fácil. Caminhe pela fé. Caminhe pela fé. Caminhe pela fé. Então, sabe, muitas coisas vão acontecer no decorrer do ano, mas mantenha o meu foco, mantenha o propósito. Foi falado aqui desde o começo. Se mantenha firme, não desista, continue, caminhe, persevere, não se prostre em meia guerra. O Senhor está falando conosco, e agora o Senhor vem complementando, dizer: não deixe a sua mente se perder no propósito pleno que eu tenho para você. A vontade que eu tenho para você é boa, perfeita e agradável. Então viva mediante essa palavra, amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse tempo, Pai. Nós temos estado aqui, meu Pai, é um privilégio muito grande, Senhor. Quantos queriam ter o privilégio de simplesmente ter um movimento das pernas para sair de casa, pegar um ônibus, andar 5, 10 minutos? E olha que honra, Senhor. Nós acordamos, levantamos, fomos para o nosso trabalho, aqui estamos, Pai, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. E tem muitas coisas que nós precisamos ser gratos. E nós te pedimos, Senhor, não nos deixe nos perder nesses detalhes tão maravilhosos que o Senhor tem feito na nossa vida. Que a angústia, o medo, a depressão, a assolação do inimigo não venha ocupar a nossa fé, Pai, para nos impedir de crer no sobrenatural, Jesus. Meu Deus, eu oro agora por esses pedidos de oração, Senhor. Pai, o Senhor é um Deus que pode mudar e trazer respostas antes mesmo, meu Deus, que chegue o mês de abril, porque o Senhor é um Deus poderoso, Pai. Mas a vontade é tua, cumpre em nós a tua vontade. Senhor, honra cada um que tem colocado aqui o seu pedido com fé, crendo
nós apresentamos a nossa vida ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome